Oi, gente! Meu nome é Melissa Fernandes e bem-vindos ao Lighthouse. Bom, esse é o primeiro tema do canal, então eu escolhi esse tema, Jesus versus religião versus religiosidade, porque eu considero muito importante. Porque eu vejo que as pessoas misturam muito isso, então hoje eu tô aqui para refutar um pouco isso. Primeira coisa que a gente tem que fazer é prestar atenção nas definições do que é o que. Então, o que é religião? Ela é um conjunto de princípios, de crenças, de dogmas, doutrinas religiosas baseadas em um livro sagrado e que une os seus seguidores numa comunidade moral, que no caso é a igreja. E essa definição vale para toda e qualquer religião, gente. Não é uma definição exclusiva do cristianismo. Mas o que é religiosidade? Digamos que é uma coisa muito extremista, porque a pessoa é tão agarrada aos seus dogmas, é tão agarrada às suas crenças e às doutrinas daquela igreja, que elas não conseguem ver as coisas de uma maneira diferente. Vamos supor, é uma caixinha e as pessoas religiosas ficam dentro dela, só que tem muitas outras coisas em volta da caixinha. Fora da caixinha tem muita coisa legal, muitas experiências diferentes. Na minha igreja a gente costuma dizer que a gente precisa sair da caixinha da religiosidade para poder chegar no nível mais profundo. Um exemplo que eu posso trazer assim para vocês era a questão de Jesus e os fariseus, porque eles conheciam bastante a lei e alguns dos fariseus eram até doutores da lei, porque eles eram muito craque, muito crânio, eles sabiam muito da lei, mas eles eram tão focados naquilo que eles não reconheceram a palavra na frente deles. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em algumas traduções tem, em vez de verbo, a palavra. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a palavra, Jesus é a verdade. Mas eles eram muito presos às leis de Moisés. Uma coisa que vale a pena ressaltar, gente, é que o que tornava Jesus diferente e o que tornava ele uma ameaça ao sistema farisaico era que ele conhecia a palavra, porque ele é a palavra, que ele tinha a intimidade com Deus, ele podia curar, ele podia libertar, ele fazia todo tipo de milagre, mas ele era fora dos padrões. Por que ele era fora dos padrões? Porque ele se assentava com prostitutas, porque ele não julgava ninguém. Então, o que a Bíblia diz a respeito de religião? É muito importante a gente ler a Bíblia, porque ela dá pra gente uma nova visão a respeito das coisas. Eu encontrei duas passagens que eu achei super interessantes e que eu achei legal trazer aqui para esse vídeo, porque elas são bem explicativas. Então, a primeira é Tiago 1, 26 e 27, que diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Em algumas versões vai estar escrito não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Uma outra que eu achei super interessante é Romanos 2,13. Porque não são os que ouvem a lei que são justos, mas os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. Então, o que a gente pode tirar disso? As atitudes, sabe? Às vezes a gente vê que a pessoa não falta um culto, tá lá na igreja todo domingo, mas ouve a palavra e sabe da palavra, mas parece que aquilo não causa uma transformação, porque entra por um ouvido e sai pelo outro. A palavra de Deus, ela tem que causar transformação, e pelas nossas atitudes também somos considerados justos, porque no outro versículo diz que a gente tem que ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e não se corromper pelo mundo ou pelas filosofias mundanas. Simples, gente. Tem gente que vai para a igreja todo domingo, mas na hora de ir embora, leva o seu carrão, vai embora e deixa os outros irmãozinhos comendo poeira. Ou então, quando tem alguma atividade social na igreja que a pessoa tem que doar alguma coisa, dá a pior peça de roupa,
ou então para colaborar com a cesta básica, para ajudar o irmãozinho que está passando por uma dificuldade financeira, dá 1 quilo de sal, 1 quilo de farinha. Deixa eu te perguntar, meu querido, o que você come na sua casa? É 1 quilo de sal e 1 quilo de farinha, ou você come tudo da melhor qualidade? Se você é cristão, você precisa dar o melhor, amar ao próximo como você ama a si mesmo. E isso é uma coisa que eu aprendi desde pequena. A minha família sempre me ensinou isso. E eu dou graças a Deus por isso, gente, porque os meus pais me criaram numa criação onde eu tinha que dar o melhor para o meu próximo. Uma criação que reflete muito a imagem de Jesus. Dê o seu melhor. Ajude com o seu melhor. Não compra um leite para alguém que você nem conhece a marca, sendo que dentro de casa você usa leite ninho. Dá o leite ninho pro irmão também, que isso atrai bênção para sua vida. Não devemos viver uma vida de religiosidade. Sabe por quê, gente? Porque a religiosidade, ela leva a gente a pecar. Porque às vezes a gente fica tão impregnado naquilo que se aparece um irmãozinho diferente, a gente quer julgar. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus e os fariseus. Apareceu alguém diferente que podia fazer coisas diferentes, que não era o que eles esperavam. Então eles foram lá e começaram a julgar o rapaz. Começaram a julgar o coitado, dizendo que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebul, dizendo... Até tentaram matar o pobre, gente. Não vou dizer pobre porque, gente, o homem é top. Então, se não devemos viver nessa caixa da religiosidade, como devemos viver? Devemos ser exatamente como Jesus. Nós nunca vamos poder ser iguais a Jesus, mas podemos ser parecidos com Ele. Nós precisamos, resplandecer Jesus Cristo. Nós precisamos resplandecer isso. Nós precisamos demonstrar o amor de Cristo. Quando a gente aprende a ser livre e a viver como Jesus, a amar como Jesus, a gente aprende a cultura do céu. A gente aprende a cultura do céu, gente. A gente não quer ir pro céu? Vamos aprender a cultura do céu. Como você não conhece a cultura da sua casa? Então eu vejo 4 coisas que são características da cultura do céu. É claro que tem mais. Eu adoro essas porque elas trazem muita bênção na nossa vida. É claro que a gente não tem que viver só pelas bênçãos, mas por amor ao Senhor. Tudo que a gente faz, devemos fazer por amor ao Senhor. Então, aí vai que é o amor sem preconceitos, que é aquela coisa que não nos limita a amar um homossexual, a amar uma prostituta. Jesus Cristo ama todos eles, porque nós não amaríamos. 2, justiça, seja justo, demonstre justiça nessa terra. 3, compaixão. Gente, não existe compaixão sem amor. Então, tenha compaixão pelo teu próximo, dê o seu melhor para o seu próximo. 4, obediência. Gente, obedeça às suas doutrinas, obedeça ao seu pastor, obedeça aos seus pais, que o Senhor vai te abençoar grandemente. E é isso, gente. Como eu disse antes, era um tema bastante importante. Eu achei legal trazer esse tema para o primeiro tema do canal. Então, é isso, gente. Minhas redes sociais vão estar em algum lugar aqui nessa tela. Dá o seu joinha se você gostou desse vídeo, inscreva-se, ativa aquele sininho aqui embaixo de notificações, assim você não perde nenhum vídeo. Compartilha com seus amigos, se você achou legal, que te ajudou de alguma forma, que pode ajudar o próximo, compartilhe, porque esse é o nosso foco, fazer tudo para a glória de Deus. E é isso, gente, um beijo, um cheiro, tchau!